Lula disse o que ninguém esperava que um homem pudesse dizer. O hoje presidente do Brasil respondeu que admirava Adolf Hitler, responsável pelo extermínio de 2/3 dos judeus pelo mundo, no que ficou conhecido como o Holocausto. Lula disse, aspas, "O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer", fecha aspas. Propor uma coisa, matar judeus e tentar fazer? Matou mais de 6 milhões de judeus? É isso que o presidente brasileiro admirava? No alemão? No austríaco alemão? Veja que desde essa época, o cara já mostrava o antissemitismo, o sentimento podre dele com relação a esse capítulo triste e repugnante da nossa história moderna. É impressionante. O cara faz viagem internacional o tempo todo e não para de falar bobagens, principalmente sobre o conflito na faixa de Gaza. Não é de hoje que estamos alertando sobre isso. Deixar ele falar de improviso dá errado, muito errado. Não se sabe se é porque ele está ficando velho demais, gagá, ou se é mesmo por ignorância. Mas ficar falando de uma situação em que ele não vai ter benefício nenhum é burrice de berço. Fica quieto. Já falamos por aqui. Isso é complicado demais. Não se toca em holocausto em momento algum, senão para homenagear e relembrar as vítimas dessa crueldade humana. Se não tem o que dizer, que não abra a boca. E se tem a necessidade de falar alguma coisa, que fale sobre qualquer coisa insignificante do mundo. Até mesmo que o Botafogo perdeu de virada para o Vasco no fim de semana. Mas teve gol de bicicleta, hein? Mas nunca toque naquilo que fere os sentimentos históricos de uma nação sofrida. Nunca. Isso acaba em guerra. Mesmo que ele pense isso, do jeito que ele falou, nunca se deve externar. Que fale com sua esposa, no banheiro, na hora de suas necessidades orgânicas, com os familiares, amigos, mas nunca em público. Da maneira como ele falou, isso dá merda. E das grandes. O Planalto, na pessoa do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, soltou uma nota nesta segunda-feira tentando pôr panos quentes na declaração do presidente despreparado. Disse que Lula reconheceu os atos terroristas do Hamas e fez declarações públicas sobre isso. Mas nem de longe foi assim. No dia do atentado e nos outros que se seguiram, o presidente Lula e o Itamaraty se recusaram a reconhecer o Hamas como grupo terrorista. Levou muito tempo para que Lula admitisse isso e só o fez por causa das porradas que tomou, das pressões até mesmo do Itamaraty, e foi aconselhado a dizer alguma coisa para não ficar pior do que já estava. E mesmo assim não convenceu. Não disse categoricamente como fizeram todos os líderes mundiais. E por mais que Lula tente se desculpar agora, o mundo já sabe o que ele pensa de verdade. Que não foi um escorregão diplomático. Não foi. Lula pensa exatamente o que ele quis dizer e vem dizendo há muito tempo. Veja que desde 1979 ele já demonstrava o lado da história que resolveu escolher. Quando você pensa que a cabeça do indivíduo pode ter mudado com o tempo, que a entrevista foi lá atrás e coisa e tal, aí você descobre que não. O cara mostra que até hoje pensa do mesmo jeito. E de novo, o que ele tem a ver com a briga de Israel com a Palestina? Será que está faltando problema para resolver no Brasil? No mínimo, ele deve ter pensado, tem muito tempo que o Brasil não entra em uma guerra, né? A última foi a de Monte Castelo, na Itália. Acho que vou provocar uma para dar um pouco mais de adrenalina nesse governo. Só pode ser isso. Se meter em um problema tão grande quanto esse de Israel é pedir para entrar em uma guerra, lutar ao lado dos palestinos, do Hamas e do Hezbollah do Líbano, que querem exterminar os judeus da face da terra. Se ele quer isso, que vá sozinho, ponha um uniforme tático e vá lutar lá sozinho. O Brasil não faz parte dessa insanidade. Tudo o que ele diz é por conta própria e que o povo brasileiro não seja confundido com os desejos de Lula. Ele não representa o sentimento do Brasil. O povo brasileiro, os mais esclarecidos,
pelo menos, ama Israel e entende a questão política da região e se põe ao lado dos judeus nessa luta interminável. Lula, quando ataca Israel, fala por si só, que isso fique bem claro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ficou enfurecido e disse que o presidente brasileiro deveria se sentir envergonhado do que disse. Veja. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism. And we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. É isso mesmo, os caras ficam tentando inventar narrativas para justificar os erros cometidos. E o embaixador brasileiro foi convocado a dar explicações pelo governo de Israel no mesmo dia das declarações nefastas de Lula. O chanceler israelense o esperou no Museu do Holocausto nesta segunda-feira. Foi uma conversa rápida entre os dois e a situação não se amenizou, muito pelo contrário. O governo brasileiro chamou o embaixador brasileiro de volta, sinalizando que as relações diplomáticas serão quebradas com Israel. Veja você, esse assunto tomou conta do mundo hoje o dia todo, para você ver o quanto isso é sensível demais para o povo judeu. Dói muito para quem quase foi exterminado por completo do planeta por puro preconceito. O curioso é que esse governo se diz o governo da inclusão, da luta contra as diferenças sociais, da inclusão de todos os cidadãos. Mas só dá bola fora, só mostra o contrário. E agora todos tentam minimizar o que foi dito pelo esquerdista que não conhece de história. É impressionante. Reveja agora o que Lula disse. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. É ou não é de arrepiar? O presidente Lula está chamando para si uma situação que até os dias de hoje não existia para os governos brasileiros. Está se criando um ódio a partir do momento em que ele tenta arregimentar apoio contra Israel. Os israelenses já disseram, aquele que não está com Israel está contra Israel. O povo judeu sabe como lidar com terroristas, está constantemente em conflito e combate com essa gente. Mostrou que não havia eliminado os extremistas no passado porque não queria. Se quisesse, teria feito como está fazendo hoje, como está fazendo agora. Está acabando com todos eles, um por um. E o presidente brasileiro ainda procurando arrumar confusão. Lula ainda disse que apoia a Palestina em tudo, mostrando que está do lado dos palestinos, ok? Com as frases ditas, ele deixou bem claro que não quer saber dos judeus. Veja. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Olha, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. O Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como um Estado pleno e soberano. É importante lembrar.